Olá, acadêmicos do ST Estamos iniciando agora mais uma aula do nosso Livros Proféticos. Desta feita, iniciamos aqui com o livro do profeta Amós. E nós já iniciaremos aqui com algumas considerações sobre o autor. Iniciando aqui falando sobre a sua terra. Amós, ele era natural de Tecoa, aldeia que distava a cerca de 10 quilômetros de Belém. Seu nome significa carregador de fardos. Aqui nós temos um dado interessante, onde a Bíblia diz que ele era cultivador de sicômoros e boiadeiros. Essa informação está aqui em Amós, capítulo 7, versículo 14. E respondeu Amós e disse a Amazias: Eu não era profeta nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoro. O sicômoro vem aí do hebraico shikmar, que significa, que representava uma árvore da família da figueira, uma figueira silvestre. Seu ministério foi especialmente direcionado às tribos do norte do reino de Israel. Prosseguindo aqui, a provável data dos acontecimentos descritos no seu livro está entre os anos 780 e 760 a.C., durante o reinado de Jeroboão II, rei de Israel. Este profetizou a invasão de Israel, que aconteceria em 722 a.C. Vamos verificar aqui Amós, capítulo de número 5 e o versículo de número 2. A virgem de Israel caiu, nunca mais tornará a levantar-se. Desamparada está na sua terra, não há quem a levante. Então esse cativeiro aqui, 722, é o cativeiro assírio, quando a Assíria invadiu a Israel em 722, invadiu o reino do norte, ou seja, o reino das 10 tribos. Prosseguindo, vamos agora ao esboço do livro. Nós temos aqui a introdução, está no capítulo de número 1, os versículos 1 e 2. Nós temos uma segunda sessão onde fala sobre o julgamento sobre as nações, capítulo 1 até o capítulo 2, 3 sermões de julgamento, capítulos 3 a 6, e 5 visões de julgamento, capítulo 7 até o 9, e 5 promessas de restauração de Israel, lá no capítulo 9, versículo 11 e 15. Então nós temos aqui as 8 nações que sofrerão julgamento de Deus pelos maus tratos e desobediência com relação à vontade de Deus e com relação à nação de Israel também. Então nós temos aqui, a partir do versículo de número 3 do capítulo de número 1, uma expressão interessante. Nós temos uma expressão que diz assim: por 3 transgressões de Damasco e por 4. Isto se repete por 3 transgressões e por 4. Ou seja, isto mostra que não foi na primeira transgressão que Deus enviou o juízo, mas por 3, por 4. Ou seja, isso sinaliza que o tempo da misericórdia de Deus ele estava chegando ao fim, estava encerrando por conta da desobediência do povo. Então nós temos aqui pelo menos 8 nações. Nós temos a Síria, temos representada aqui pela sua capital Damasco, temos Gaza, da terra dos filisteus, temos Tiro, temos Edom, temos Amon, Moabe, Judá e Israel. É interessante frisarmos aqui que a nação de Judá, ela rejeitou a lei do Senhor, por isso receberia juízo. Amós capítulo 2, versículo 4 diz assim: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá e por 4 não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Já a nação de Israel, as 10 tribos,
foi por conta da imoralidade, do materialismo, da idolatria e sacrilégio. Assim diz o Senhor, versículo 6, capítulo 2. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapato. Interessante que aqui o nível de sacrilégio, de imoralidade era tão grande, que no versículo 17 diz assim: e um homem e seu pai entram a mesma moça para profanarem o meu santo nome. Olha só que interessante, né? Nós temos 3 sermões de julgamento, aqui a partir do capítulo de número 3. O julgamento sobre Israel, no entanto, foi mais pesado, cuja mensagem teve maior extensão, do capítulo 3 até o capítulo de número 5. Isto é muito interessante. Prosseguindo aqui, temos nesta sessão 4 repreensões. Primeiro, por sua maldade. Vamos lá no capítulo 3, versículo 14, onde a Bíblia diz assim: no dia em que eu visitar as transgressões de Israel sobre ele, também visitarei os altares de Baal, e os chifres do altar serão cortados e cairão por terra. Fala também sobre a ameaça às mulheres de Samaria, as mulheres samaritanas, onde no capítulo 4, versículo 1, elas são chamadas de mulheres de Bazã. Ouvi esta palavra, vós, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprimis os pobres, que quebrantais os necessitados, que dizeis a seus senhores: dai cá e bebamos. Quem eram essas mulheres denominadas vacas de Bazã? Eram mulheres da classe alta de Israel que eram bem alimentadas às custas da opressão do pobre. Ainda nesse sermão de julgamento é trabalhada a questão da cegueira espiritual de Israel, que ainda que o Senhor tivesse enviado a fome, ou seja, limpeza dos dentes, falta de chuva, pestes, eles não se converteram. Por conta disso se encontrariam com o próprio Deus. Em Amós capítulo 4, versículo 12: porquanto assim te farei, ó Israel, e porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Então esse encontro com Deus aqui não seria um encontro alegre, seria um encontro de juízo. Deus enviou a fome, Deus enviou a peste, né? Deus enviou a seca, e eles não se converteram. E agora era o próprio Senhor que se encontraria com eles. Muito interessante isso aqui. Nós temos 5 visões de julgamento a partir do capítulo de número 7. Nós temos a visão dos gafanhotos, que eram locustas devoradoras que comeram as plantações do rei, ou a primeira ceifa. Isto colocaria o povo em uma situação de miséria, aqueles que comeriam da segunda ceifa. Aqui no capítulo 7, dos versículos 4 a 6, Amós clama pelo povo, pois havia juízo iminente sobre as águas, abismo e sobre a terra. Olha o que a Bíblia diz, um versículo de número 4. Assim me mostrou o Senhor Jeová, e eis que o Senhor Jeová clamava que iria contender por meio do fogo e consumir o grande abismo, ou seja, as águas dos mares, e também queria consumir a terra. Nós temos no versículo 7 até o versículo de número 9 a visão do prumo. Aqui no versículo 7, mostrou-me também assim, eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. Este prumo demonstra que Israel está prestes a cair, porque fora edificada com material secular e mundano. Então, ou seja, os materiais desta construção não eram de qualidade. Nós temos no capítulo de número 8, do 1 ao 14, a visão do cesto de frutas. Muito interessante essa visão. Versículo 2 do capítulo 8. E disse: que vês, Amós? E eu disse: um cesto de frutos do verão. O que isso indica? Esse cesto mostra que Israel estava madura para o julgamento divino e, como consequência, haveria fome da palavra. Olha o capítulo 8, versículo 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Eu quero frisar este ponto aqui, porque
Porque muitos dizem que querem viver uma fome da palavra. Isto não é bom. Fome da palavra não é bom. Porque se tem fome da palavra, é porque tem escassez. O que nós temos que ter é apetite. Uma pessoa, quando está doente, ela não tem apetite. Ainda que tenha fome, mas ela não tem apetite, ela não tem vontade de comer. A característica de alguém saudável é que ela tem apetite, ela tem vontade de comer. Então nós temos que orar para que o Senhor sempre faça com que nós tenhamos essa fome de nos alimentar. No capítulo de número 9, nós temos a visão dos juízos de Deus. Esta visão mostra que a nação não terá como escapar do juízo de Deus. Vamos aqui para o capítulo 9, versículo 2, assim. Olha o que diz: ainda que cavem até o inferno, a minha mão os tirará dali, e se subirem o céu, dali os farei descer. E se esconderem no cume do Carmelo, buscá-lo-eis, e dali os tirarei. E se ocultarem aos meus olhos no fundo do mar, ali darei ordem à serpente, e ela os morderá. E se forem para o cativeiro diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada para que os matem, e eu porei os meus olhos sobre eles para o mal. Então não haveria como fugir do juízo iminente de Deus. Para finalizar, no capítulo 9, dos versículos 11 até o 15, nós temos as promessas de restauração de Israel. A primeira promessa, levantar a casa de Davi. A segunda, posse do restante de Edom. E terceira, os montes destilarão mosto. E a quarta, fixar o povo na terra. Na verdade, isto é muito interessante, que são promessas que remontam principalmente ao período do milênio. Está aqui no versículo de número 9 a 15. E os plantarei na sua terra e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Então isto aqui ainda está por acontecer de forma plena. Aqui no caso, a quarta promessa é mudar a sorte de Israel. 9, 14. Então, nós temos aqui 5 promessas concernentes à restauração de Israel, e assim a gente encerra este precioso livro. Passando agora para o próximo capítulo, que trata a respeito do livro do profeta Obadias. Nós já vamos aqui às considerações sobre o autor. Não se sabe muita coisa sobre este profeta, senão que este estava nos violentos ataques de Edom a Jerusalém. Seu nome significa servo do Senhor. Interessante esse ponto. Vamos agora para a segunda tela. A data provavelmente foi escrita no ano 845 a.C. Então este livro lhe data aí de 845. Haja visto que Obadias é um dos profetas mais antigos, ou seja, após 85 anos da divisão dos reinos de Israel. A invasão de Judá aqui provavelmente ocorreu entre 848 e 841 pelos filisteus e árabes. Prosseguindo, vamos ao esboço do livro. Aqui na introdução, no versículo 1, nós temos a visão de Obadias a respeito de Edom. A palavra Edom, ela significa vermelho. Quem eram os edomitas? Os edomitas eram descendentes de Esaú. A palavra Esaú significa ruivo. Vamos aqui para Gênesis. Muito importante você, acadêmico do STPAD, estar assistindo essas aulas com a sua Bíblia, para você acompanhar, fazer seus apontamentos. Em Gênesis capítulo 25, versículo 27, diz assim: E cresceram os meninos, e Esaú foi perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Olha o 30. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso chamou-se o seu nome Edom. Então é interessante que a rivalidade partiu daí, entre Esaú e Jacó, entre os descendentes de Edom
e Israel. Jacó originou a Israel. Então, tal rivalidade só aumentou nos dias de Moisés. Caminhe um pouquinho para Números, capítulo de número 20, os versículos 14 a 21. Israel já estava em peregrinação e pediu ao rei de Edom para que ele permitisse que eles passassem pelo território deles. Mas a Bíblia diz que Edom respondeu a este pedido dizendo o seguinte, versículo 18 do capítulo 20 de Números. Porém Edom lhe disse, não passarás por mim, para que porventura eu não saia a espada ao teu encontro. Versículo 21 diz, assim recusou Edom deixar passar a Israel pelo seu termo, pelo que Israel se desviou dele. Então, nós temos aqui algumas previsões de juízo contra Edom, contra esses descendentes de Esaú, que eram parentes de Israel. Aparecem no livro pelo menos 3 nomes para Edom. Esaú significa ruivo, Edom vermelho e Temã. E a pergunta interessante que cabe aqui é quem era Temã? Temã era neto de Esaú. É interessante que esse termo ele aparece lá no livro de Jó, no capítulo 2 e 11, afirmando que ele faz amigo de Jó, ele era de Temã. Lá em Abacuque, no capítulo 3, versículo 3, a Bíblia diz, Deus veio de Temã. Isto é uma alusão ao Monte Sinai, como localidade onde o Senhor se revelou a Moisés de forma direta e a Israel de forma indireta. Então, isso é muito interessante. No versículo de número 3 aqui do livro do profeta Obadias, é feita uma alusão interessante aqui, afirmando que eles eram um povo que habitava nas fendas das rochas. Olha aqui no versículo 3. A soberba do teu coração te enganou, como que habita nas fendas da rocha, na sua alta morada, que diz no seu coração, quem me derribará em terra? Isto aqui é uma alusão direta à região de Petra, que era uma cidade principal e estratégica dos edomitas, onde entre penhascos de cor vermelha, eles combatiam seus oponentes protegidos pelas grandes rochas da região. Porém, agora de nada adiantaria esta proteção frágil aos olhos do Senhor, pois era o próprio Senhor quem estaria invadindo a Edom. E esta defesa natural não lhe serviria de nada. Motivos do juízo contra Edom você encontra aqui nos versículos 10 e 14. Tomemos aqui o versículo de número 10. Os motivos, já diz aqui no versículo 10, por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á de confusão e serás exterminado para sempre. Então nós encontramos aqui no texto a expressão não devias, pelo menos 4 vezes, remontando a uma atitude rebelde de Edom. No versículo 12, mas tu não devias olhar para o dia do teu irmão, no dia do seu desterro, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem alargar tua boca no dia da angústia. Ou seja, era como se eles estivessem, eles estavam alegres com a ruína de Judá. Eles falavam largamente, com ironia a respeito da destruição de Judá. Ok? Os resultados do juízo contra Edom nós temos nos versículos 15 e 16. Porque o dia do Senhor está perto sobre todas as nações, como tu fizeste, assim se fará contigo. Nós temos aqui uma ideia de que Deus exterminaria para sempre a Edom. Ou seja, no versículo 18 diz o seguinte, ninguém mais restará da casa de Esaú. Nós temos aqui a completa destruição aqui do povo de Edom. Prosseguindo, juízo contra Edom e restauração de Israel. Nos versículos 19 a 21, nós temos a restauração de Israel. Esta, por sua vez, ocorrerá plenamente no milênio. Então, nós vemos aqui no versículo 21, que diz o seguinte, o reino será do Senhor. Alusão direta aqui ao milênio, época em que todas as promessas relativas à restauração de Israel terão seu cumprimento de forma plena.
E assim nós encerramos o livro do profeta Obadias. Iniciamos agora mais um livro extraordinário dos profetas menores, que de menores não tinha nada, na verdade, só o tamanho do livro, né? Mas eram profetas com peso escriturístico extraordinário, profetas que foram grandemente usados pelo Senhor no seu tempo, na sua época. E nós vamos avançando aqui para o livro do profeta Jonas, onde nós estaremos aqui trabalhando a respeito das considerações sobre o autor. Acho que este é um dos profetas menores mais conhecido de todos, é o profeta Jonas. Então Jonas, ele era um galileu da cidade de Gat-Efer, de Zebulon, que distava aí 4 quilômetros de Nazaré, na Galileia. Interessante que os fariseus no templo, na época de Jesus, não tinham, esqueceram talvez, né, desse detalhe, quando a Bíblia diz aqui no Evangelho escrito por João, no capítulo de número 7, versículo 52, abra sua Bíblia, acompanha comigo, capítulo 7, 52, diz assim: E responderam eles e disseram: És tu da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. Esqueceram aqui do profeta Jonas, de Gat-Efer. Ficava a 4 quilômetros de Nazaré, na Galileia. Os fariseus disseram que da Galileia não tinha surgido nenhum profeta. Surgiu sim o profeta Jonas. Os fariseus estavam errados em sua teologia. O seu nome aparece 28 vezes na Bíblia e significa pombo, né? Interessante a alusão aí, que Jonas, ele é um profeta proeminentemente evangelístico. E o pombo, ele tinha nos tempos antigos essa característica de levar mensagens, né? Interessante esse ponto aí. Atenção, pregadores, foquem aqui, que é muito importante dar uma bela mensagem. Jonas ministrou as 10 tribos, ou seja, o reino do norte, durante o reinado de Jeroboão II. Jonas foi contemporâneo de Amós e Oséias. Olha só que interessante essa questão, né? Profetizaram as tribos do norte, as 10 tribos. A provável data de escrita do seu livro foi em 765 a.C., por volta do fim do seu longo ministério. Salientamos aqui que o ministério de Jonas é mais de um evangelista que propriamente um ministério profético. Ele mais pregou a respeito de um juízo que Deus estaria trazendo sobre a nação de forma eminente. Avancemos aqui para o esboço do livro. Primeiro nós temos a ordem de Deus a Jonas. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Em resposta a esta ordem de Deus, a Bíblia diz que ele se levantou para fugir da face do Senhor para Tarsis. Nínive e Tarsis têm sentidos opostos. Tarsis fica aí na Península Ibérica, representada aí por Portugal e Espanha. Então estas cidades ficaram em sentidos opostos. Nesta viagem, uma tempestade alcançou o navio de mercadores fenícios. E enquanto isto, Jonas estava dormindo e roncando. Capítulo 1, versículo 6, a Bíblia diz que Jonas, ao fugir, ao pegar a embarcação, uma grande tempestade alcançou. O barco estava a ponto de quebrar-se. Os marinheiros temeram, jogaram suas fazendas no navio, versículo 5. Suas fazendas, suas mercadorias para fora do navio. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormiu um profundo sono. Isso mostra que Jonas, ele estava dormindo aqui, na verdade, o sono da ansiedade, o sono do medo, da preocupação, e foi tentar aliviar a mente, foi dormir. Versículo 6, e o mestre do navio chegou-se a ele e disse: Que tens, dormente? Interessante que na Septuaginta, na tradução dos 70, aqui aparece que Jonas estava dormindo e roncando. Os marinheiros então lançaram sorte, descobrindo que Jonas fugia do Senhor. E para não perderem o navio, Jonas roga que lançassem ao mar. Interessante aqui no versículo de número 12,
E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Mas no versículo 3 é interessante que os homens foram relutantes em atender o pedido de Jonas. Diz a Bíblia: entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se embravecendo cada vez mais contra eles. E a Bíblia, no versículo de número 14, diz que eles chegam a clamar ao Senhor, que eles não queriam perecer por causa da vida de Jonas. E não queriam também que o sangue de Jonas, que era um sangue inocente, nesse sentido, recaísse sobre eles. O sangue de Jonas recaísse sobre eles. Então, aqui no versículo de número 15, diz a Bíblia que eles se levantaram Jonas e o lançaram no mar, e cessou o mar da sua fúria. Interessante que estes homens, através da vida de Jonas, desenvolveram temor ao Senhor. Versículo 16 diz: temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Agora aqui no versículo 17 é interessante que Deus envia aí um grande peixe que se tornou, na verdade, um grande submarino que transportou Jonas até o seu propósito. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Interessante que este fato, interessantíssimo, ele tem aí a sua relevância explicada por Jesus. Quando ele se dirige ao povo da sua época, dizendo que, na verdade, este fato que aconteceu com Jonas foi um grande sinal para a nação de Israel, que assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro do ventre do peixe, o Senhor Jesus também esteve aí 3 dias e 3 noites dentro do centro da terra. Muito interessante esse fato. Vamos ver aqui o que está escrito em Mateus, capítulo de número 12, versículo 39 e 40. Folhei a Bíblia aí, pagiano. Vamos caminhando. Mateus 12, versículo 39 e 40 diz assim: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se dará outro sinal senão do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Ok? Avançando aqui no esboço, nós temos a segunda ordem de Deus. Depois de tudo isto, Deus agora fala com Jonas pela segunda vez. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Interessante que tem muitos pregadores que dizem que Jonas foi vomitado na praia de Nínive. Nínive nunca teve praia. A distância da praia onde Jonas foi vomitado até Nínive era grande. Era uma distância considerável, né? E eu até vou deixar como pesquisa para vocês, eu não vou dar essa informação, para que você, acadêmico do STPAG, pesquise qual era a distância da praia até a cidade de Nínive. Vamos lá. A cidade de Nínive era de quase 600 mil habitantes. Tem um valor no livro, no final do livro, de 120. Só que esse valor do final do livro, do capítulo 4 e 11, era de homens que não sabiam discernir entre a sua mão direita e a sua esquerda. Uma exegese do texto implica dizer que eram, aqui, na verdade, 120 mil, se tratando de crianças, de adolescentes, que não tinham ainda maturidade, ou seja, 1/5 da população, 120 mil habitantes. Mas a população geral, segundo os historiadores, era de 600 mil habitantes. Era uma cidade fortíssima, com muralhas fortíssimas, né? Era uma cidade altamente guardada, mas que foi aí invadida pela pregação do Evangelho. Sua muralha interna tinha 13 quilômetros de circunferência. Uma outra muralha externa tinha 96,5 quilômetros. A altura dessas muralhas era 30,5 metros e incluía 150 torres de 61 metros.
A largura dos muros era tal que várias carruagens, lado a lado, podiam trafegar por cima desses muros. Estudos arqueológicos têm provado que a cidade, durante o tempo de Jonas, era avançada em ciência, matemática, astronomia e religião. Era uma cidade muito grande, era uma cidade muito importante para a sua época. Tão grande que era necessário 3 dias para percorrê-la. Está aqui no capítulo de número 3, versículo 3. Era, pois, Nínive uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. Então Jonas iniciou seu trabalho evangelístico, diz a Bíblia, e começou Jonas a entrar pela cidade, versículo 4, capítulo 3, caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Então os resultados foram extraordinários. A Bíblia diz que os ninivitas se converteram, né? A Bíblia nos fala que os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até ao menor. O resultado deste arrependimento foi que Deus se arrependeu do juízo, do mal que traria sobre a cidade de Nínive. Diz a Bíblia, e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não os fez. Então Jonas pregou, o resultado foi conversão, e Jonas irou-se por conta desta conversão. Jonas queixou-se. Está aqui agora na última parte do nosso esboço. Jonas pregou, porém não vivia a misericórdia que pregava. Diz a Bíblia aqui no versículo 1, mas desgostou-se Jonas extremamente disso, ou seja, de Deus não ter trazido juízo sobre Nínive. Eu achei interessante uma vez um pregador comentando a respeito disso, ele disse que foi a pregação com menos unção da história. Jonas não se esforçou para pregar porque ele não queria que a nação se convertesse, mas Deus tem compromisso com a palavra. Jonas saiu da cidade e fez ali uma cabana, e o Senhor fez nascer uma boboreira e foi morta por um verme. Esse último capítulo ele poderia ter um tema aqui interessante, poderia se chamar Jonas e o verme. Antes um animal enorme o tinha salvado, que era a baleia. Agora um bicho pequeno quase o destruía, né? Interessante isso aqui. O Senhor ele preparou uma planta que providenciasse ali, que provesse sombra para o profeta. Depois ele preparou o verme que matou a planta. E um sol abrasador esquentou a cabeça do profeta e ele desmaiou. Jonas implorou a morte. Ou seja, Deus está dando uma instrução acerca da compaixão, indicando aqui que muitas vezes a gente é como Jonas, tem mais compaixão, tem mais relevância para nós, o nosso conforto, do que o alvo de Deus em resgatar pessoas. Então, ou seja, isto mostra que o profeta se preocupava mais consigo próprio e seu conforto do que com as almas da grande capital da Síria. Muito interessante. E assim a gente finaliza aqui mais um livro dos profetas menores, desta feita, o livro do profeta Jonas. Quero desejar para vocês, juntamente com toda a coordenação do STPAG, excelentes estudos, aprofundem esses estudos, busquem, pesquisem, porque isto com certeza vai contribuir ainda mais para o seu aprendizado e crescimento. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por estarmos encerrando mais uma aula juntamente com este acadêmico que está assistindo esta aula. Que o Senhor continue dando sabedoria, graça, discernimento espiritual. Que o Senhor possa, Pai, fazer com que nós sejamos grandemente abençoados pelo Senhor durante este curso, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até a próxima.